Bom dia, friozinho? Vamos lá. Vou falar aqui rapidinho sobre cooperativa de crédito. Pessoal, cooperativa de crédito tem a péssima, mau gosto, jeito de tratar as pessoas como se não fossem consumidores. Cooperativa de crédito, nas defesas, vivem fazendo com que você acredite que não possui direitos de cooperado, né? Direitos de consumidor. Por que eu digo isso? Porque a cooperativa não entrega cópia de contrato, não entrega cópia de extrato, tá? E o pior, você tem que ir lá pedir a cópia. Esse fato de pedir tem atrasos na entrega da cópia do documento para você que é consumidor. A partir do momento que você pega um crédito, você já tem o direito de ter a cópia, tá, desse contrato. O seu contrato deve sempre ter um quadro resumo escrito na primeira folha. O que é um quadro resumo? É um quadrinho bem didático, tá? Lá ele vai ter que obrigatoriamente ter o crédito total que você emprestou, os juros remuneratórios, é muito importante, tá? No período mensal e o período anual, a capitalização de juros é muito importante. Se é uma capitalização diária, mensal, anual, se existe um índice de correção monetária, um índice remuneratório, enfim, por exemplo, o índice de CDI e qual é o percentual dele no teu contrato. Então, é muito importante que exista esse quadro resumo e que ele te explique de forma bem didática. Se você olhar o quadro, você não precisa ir lá nas cláusulas, ler todo aquele arcabouço de cláusulas, 30, 40 cláusulas, que o consumidor não tem tempo de ler, não tem discernimento, obviamente, para conseguir compreender todo aquele contrato, tá? Então, é muito importante que o consumidor tenha esse contrato e ele não é obrigado a assinar no ato que ele está lá na frente do gerente para pegar o crédito, tá? Ele pode pegar a cópia desse contrato, ir para casa e tem até 2 dias para retornar com essa proposta ainda válida. O que ele pode fazer nesses 2 dias? Reputar o contrato e um planejamento, né, de parcelas ali, um mero extrato, um demonstrativo, para um advogado especialista ou um contador ou um economista ou um administrador que tem essa expertise em contratos bancários, tá? Esses 3 profissionais em cálculos são os mais habilitados para fazer essa análise para você. Ou você leva até o teu advogado, que vai conseguir ler as cláusulas e compreender o que está escrito ali, tá? Isso é um primeiro ponto. Acontece que muitos contratos não estão totalmente claros, né, na sua disposição e o consumidor fica cheio de dúvidas, né? Só que existe um agravante que a gente tem observado em centenas de contratos no escritório, tá? Eu sou advogada, especialista em direito bancário, só analiso esse tipo de contratos e eu tenho pego muitos casos de cooperativa de crédito, que eu não preciso dizer o nome, não vou revelar, mas todo mundo aí tem conta, quem tá aqui nessa live deve ter conta nessa cooperativa. E o que acontece? Mesmo que o teu contrato tá todo bonitinho, com a parcela correta, tá escrito ali a parcelinha, os juros, o maldito do CDI atrelado, que você não sabia o que era, né? Você fazia uma mera noção, mas não sabia o que era, mas tá lá escrito. Quando você se depara com o pagamento das parcelas no decorrer delas, nos últimos 2, 3 anos aí tu vai ver, nesses contratos, é muito comum que a parcela tenha subido muito em razão de um índice do CDI. A princípio é essa que a resposta que a cooperativa de crédito Oi, Bárbara, tá ao vivo. Amiga, entrei de supetão, sou assim mesmo. Não tem planejamento de live, não. Se quiser, entra aí. Então, quando a gente se depara
com essa parcela, a gente vê que ela aumentou muito, desde a primeira parcela, segunda, terceira. O cliente já pagou ali 15, 20, quase 30 parcelas do financiamento, empréstimo, capital de giro, mas a parcela aumentou muito. Muitos clientes chegam para mim e dizem, mas a parcela aumentou porque lá no começo existe um período de carência, vamos supor 3 meses, 6 meses, depende da tua negociação. E também, alguns meses eu atrasei o pagamento da parcela um pouquinho, aí a cooperativa vai lá e cobra 2 vezes no mês um índice variável, os juros. Enfim, muita gente acredita que essa elevação anormal da parcela mínima do seu contrato foi em decorrência do atraso ou do começo do contrato que teve uma carência. Enfim, ou ainda é em decorrência da elevação do CDI, né? Porque é divulgada conforme o mercado aí que você pode observar na mídia, tá? E a cooperativa de crédito sempre vai dizer que ela está atrelada à Selic e, em razão disso, ela sempre vai aumentar ou diminuir conforme a Selic. É a Selic que manda nesse tal do CDI que está escrito no teu contrato. O teu contrato não é previsto com CDI, mas com Selic, mas com CDI, né? E eles atrelam a única resposta, né, dessa elevação, né, de parcela pelo aumento da Selic, tá? Então, acontece que muitos cálculos que a gente tem realizado em parceria com a Bárbara, que está aqui na live, eles não estão corretos. Eles estão totalmente equivocados. Eles estão uma aberração da matemática financeira. É algo totalmente anormal, totalmente fora do correto, tá? Por que eu digo isso? Quando a gente se depara com os cálculos e com a análise das teses jurídicas e com a análise das cláusulas, a gente percebe que a cooperativa errou feio na mão em calcular os juros mínimos do teu contrato, prévios, né? Em calcular o CDI do teu contrato, em calcular a capitalização de juros do teu contrato. Gente, é muita coisa errada no teu contrato sendo calculada errada no extrato, tá? Então, a gente tem situações muito graves que muitos advogados não estão preparados para atender o cliente. Eles literalmente dizem, não tem o que fazer. Por quê? Porque é cooperativa de crédito, a gente não vai brigar contra a cooperativa de crédito. Porque o juros está baixinho, não está superando a média do Banco Central. São tudo teses jurídicas, né? Oi, Luciano, tudo bem, meu querido? Doutor Luciano, advogado, especialista em previdenciário, tá? Ele tá aqui na live, quem quiser fala com ele. É de Jaraguá do Sul. Então, assim, é muito cálculo errado para dizer que foi sem querer, tá? É muita coisa errada realizada por uma instituição financeira que se diz séria, que não prevê o objetivo de lucro, tá? Tá causando contra o próprio cooperado, que é a pessoa física ou pessoa jurídica aí nesse contrato, tá bom? Essa pessoa física ou jurídica, tanto faz, é capital de giro, financiamento de imóvel, empréstimo, enfim, ela é um ser humano, né? Pessoa jurídica, existe um ser humano por detrás ali. E a gente tem muitos relatos de que essas pessoas, quando vão indagar a cooperativa, recebem vários tipos de propostas horrorosas. Por exemplo, você quer resolver o seu contrato, quer recalcular, quer que eles arrumem, o cálculo tá errado, você leva um parecer lá, leva o seu assistente de financeiro, leva o seu advogado presencialmente na cooperativa para indagar tudo com uma força, né? Com mais... Eu já fiz isso, já participei desse tipo de
de ida à cooperativa, ou o cliente vai sozinho lá, pergunta, né, faz várias perguntas, tenta entender os cálculos, está visivelmente nervoso, com depressão, com ansiedade, com problemas financeiros começando a ficar graves, né, porque vai faltar mês que vem, e a única resposta da cooperativa é: faça um refinanciamento com juros mais altos e o prazo menor, ou seja, a parcela não vai caber no teu bolso, tu não vai conseguir cumprir o contrato. Ou, outra pior, venda teu imóvel que está financiado aqui nesse contrato e pague a gente e quite seu contrato pelo saldo devedor que está ali. Faça um congelamento das parcelas. A doutora Bárbara, que está aqui, poderia falar muito bem do que é, o que significa esse terrorista do congelamento das parcelas por 12 meses, tá? Em razão do aumento do CDI. Ele é horrível pro teu contrato. A maior parte dos contratos é muito prejudicial, tá? Ele não ajuda em nada, na verdade ele piora o teu cenário de saldo devedor, tá? Então são essas situações que os cooperados nos relatam, do que tem acontecido no dia a dia. Quando eles buscam a cooperativa, que tipo de resposta eles recebem da cooperativa? Ó, faça um congelamento fake, né, Bárbara? Não vamos falar mais, né? Deixa quieto. Gente, cada um tem que levar o seu contrato específico, o contrato mãe e os congelamentos que foram feitos, renegociação aí, para o perito, né? Ele tem que analisar caso a caso, extrato a extrato, tá bom? Dr. Guilherme Kim na live. Bom dia, né? Nosso especialista também em cooperativas de crédito, tá? Então é isso, são informações que eu quero trazer aqui pontuais, de supetão, como eu falei pra Bárbara, não avisei ninguém que eu tava fazendo live, senão não sai. E conscientizar os advogados que estão aqui no meu perfil. Tem muito advogado, muita gente boa, muita gente especialista, muito advogado advogando para bancos e cooperativas. Eu sei disso, que existe aqui muitos, né, que são meus colegas. Eu já tive do outro lado, né, bastante tempo para bancos e cooperativas. Então eu tenho ciência que tem muita gente boa aqui dentro, muita gente boa no meu perfil. A gente precisa se unir, não digo as partes contrárias, né, que isso vai acabar acontecendo nos processos, mas quem tiver na veia a vontade de defender o mais fraco, tá? Porque você, o consumidor que está sendo cobrado errado, você é a parte mais fraca, porque você não está conseguindo corrigir esse problema grave, tá? Você não está conseguindo ter discernimento, não consegue olhar os cálculos, não consegue negociar com a cooperativa, então, e tá te colocando numa situação de vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade financeira, todas aquelas vulnerabilidades que os nossos advogados aqui do meu perfil conhecem do direito do consumidor, tá? Existem muitos hipervulneráveis, pessoas que têm doenças graves, que têm, ou até o idoso também, ele pode ser considerado como hipervulnerável, tá? Então, nessas relações que eu tô comentando aqui com cooperativa de crédito, eles também possuem obrigação de atender ainda mais especializado, com ainda mais esclarecimento de informações e transparência aos hipervulneráveis, tá? Então, se você tem os seus idosos na tua casa, que são cooperados, que possuem contas na cooperativa aí há tantos anos, e estão se sentindo lesados, seja nos empréstimos consignados, empréstimo com CDI, juros abusivos, todo um cenário aí, estão atacando as suas cotas de cooperados, querem pegar suas cotas, né, para liquidar outros empréstimos de terceiro, eles querem pegar suas cotas para pagar empréstimos de terceiros aí, de teus familiares. Isso acontece, gente, isso tudo não é da minha cabeça, tá? Então, gente, vamos atender essa gente, atender esses cooperados, se especializar. Existe um mercado gigantesco, falando em negócio jurídico, de advocacia e de perícias, né? O nosso objetivo, meu, Kim,
do Dr. Kim, doutora Bárbara e toda a nossa equipe é aqui com a rede social trazer esclarecimento e aumentar o time de pessoas defendendo, né? A gente quer defender mais pessoas, quer criar mais força aqui na nossa região, Blumenau, Itajaí, Massaranduba, Indaial, Timbó, Gaspar, Camboriú, que é aqui pertinho da minha casa. Então, tem muito mercado, tem muita gente aqui precisando de especialistas, especialmente nos contratos que envolvem cooperativa de crédito e pessoa física, mas também muitos de pessoa jurídica, tá? A gente pega direto aí contratos de pessoa jurídica com o índice do CDI, que tá causando todo esse problema que eu comentei aqui, tá bom? Então é uma live super rápida, eu vou lendo aqui, deixa eu ver se dá pra ler os comentários. Não vou botar meu óculos, que ele tá embaçado. Já escutei que a minha irmã, já escutei que não entregam mais a cópia do contrato para reduzir o desmatamento. Porém, o app não traz as informações completas. Isso é verdade, Bárbara. A Bárbara já trabalhou lá dentro da cooperativa e ela tem bastante conhecimento aqui desse atendimento corpo a corpo com o cooperado, tá? Então, esse tipo de resposta é muito errada, gente. Então, claro, se a cooperativa quer mandar por e-mail a via assinada, né? Porque teve uma via impressa. Então, tem que mandar por e-mail ou entregar para o consumidor a cópia do contrato, tá? Os contratos geralmente vão se chamar cédula de crédito bancário, tá? Então, quando você procurar o seu contrato, procure por esse nome. No aplicativo do celular, muita gente não consegue os contratos, vai conseguir pelo internet banking, tá? Ou então, presencialmente, tem que ir lá na cooperativa buscar a cópia do documento e do extrato atualizado dos pagamentos, tá? Então é isso. E sempre vai precisar desse documento para poder se direcionar ao especialista, tá? Ao advogado ou ao contador, economista, administrador. A Rô aqui escreveu: estou com um caso de inadimplência do cliente com uma cooperativa. Tentei conversar com o advogado da cooperativa para tentar um acordo e ele disse que não tem interesse em acordo e sim em deixar os juros. Não sei se tem complementação. É péssimo mesmo, Rô. Enfim, acho que, não sei se você é advogada, Rô, desculpa, mas fala com a gente se você precisar de uma parceria, de um perito, de um parecer, né? Precisa da cópia desse contrato e se for um contrato de renegociação de contratos anteriores, tem que conseguir a cópia desse histórico. Por quê? Se você olhar a cópia do histórico de contratos, muito provavelmente ele já vem com uma carga de juros abusivo e capitalização e CDI e, enfim, todo um cenário abusivo naquela carga de contratos. Quando você vai trazer, só analisar o contrato que está sendo executado num processo, enfim, ele não vai ter toda essa carga de abusividade, você não vai enxergar nesse contrato, tá? Então precisa notificar a cooperativa, se necessário faz consumidor.gov.br ou vai no Procon online hoje em dia, né? E também faz no Banco Central do Brasil pelo cliente, né? Todas essas solicitações de documentação. É muito importante para depois levar ao especialista, tá, Rô? Então, se precisar aí, me coloco à disposição para a gente te auxiliar. E assim, ó, questão de negociação, bancos, eles fazem negociação, tá? Mais fácil, quando não envolve uma garantia, tá? A cooperativa nunca faz negociação. Nunca faz negociação. O que é uma negociação de acordo, para mim, tá? É quando ambas as partes abrem um pouco a mão, né, das vantagens que possuem no contrato. Então, ou, por exemplo, eu abro um pouco a mão aí né, eu sei que não vou conseguir enorme desconto de 50%, mas o banco vai me dar um pouco de desconto ali da obrigação. Então, isso é uma negociação. Mas as cooperativas que eu tenho pego aqui, elas sequer chegam a algum abatimento de juros. Pode ter um abatimento de multa, um pouquinho de juros de mora, mas os juros remuneratórios e tal, para chegar perto ao capital, para poder
negociar, eu nunca consegui. Posso estar muito errada, mas eu nunca consegui nas dívidas novas, tá? A dívida geralmente vai conseguir ser negociada com mais tempo de atraso. Então, o crédito já foi para perdas, né? Pelo banco, pela cooperativa, pode ser mais fácil de conseguir uma negociação, tá bom? Mas, enfim, existem estratégias. Por exemplo, se você ingressar com uma ação contra o banco, contra a cooperativa, dos contratos, enfim, dos maiores teus contratos ali, pode ter bastante probabilidade de tu fazer uma revisional de tudo isso e conseguir reverter algo, né? Compensar. Ó, doutor Luciano, aqui em Jaraguá temos. Então, quem leio ali, eu não vou ler o nome das cooperativas, eu vou me abster, tá, doutor Luciano? Mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo, doutor. Esse aí é o calo. Extrato, não tô conseguindo enxergar, Rô. Então, tem que fazer esse passo a passo, acho que eu te falei. O cliente ir presencialmente lá na agência, geralmente ajuda bastante, tá? Ou internet banking também ele vai conseguir. Agora que eu vi aqui, Rô, você é advogada imobiliária, né? Enfim, se precisar de alguma parceria, enfim, fala com a gente, tá? Bárbara, então havia crédito apenas uma única agência. Então... Tá, Rô. A Rô também comentou aqui, ó. Eu cheguei a mencionar o superendividamento para o cliente para pagamentos em bloco. Se a gente chega com superendividamento para cooperativa de crédito, ela ri da nossa cara, tá? É muito triste isso. Muito triste. Eles não tratam o cooperado como consumidor, tá bom? Isso eu tenho plena consciência disso. É tese jurídica deles também, tá bom? De todos os processos. Tu pode abrir qualquer processo de cooperativa e eles vão dizer que eles não se adequam, não se aplica o CDC, o que é um absurdo. Doutora Bárbara. É isso, deixa eu ver quem que tá querendo entrar aqui. Tá. Então é isso, minha gente, uma live rapidinha. Se houver mais dúvidas, vão mandando aqui, direct e WhatsApp no link da bio também, tá? Nosso time, a gente pode prestar eventual parcerias, né? Em contratos e negociações e, enfim, que a gente tiver aí conseguir, estamos à disposição, tá bom? Então, objetivo, conscientize seus consumidores cooperados de seus direitos perante a cooperativa, tá? Cooperativa não é bonzinho, não é anjinho, pode analisar os contratos sim. Apareceu na tua casa ali, no teu escritório, um contrato de cooperativa, atenda o cliente, ele pode estar precisando demais de você. Os nossos cooperados estão precisando de especialistas em consumidor, em superendividado, em contratos que envolvem onerosidade excessiva, quebra da boa-fé objetiva. Cooperativa tá errando feio na mão, tá? E eles não estão preparados para nós. Esse que é o bom. Não estão preparados para o que a gente tem aqui, que a gente, né, tem praticado o quê? Parcerias com bons especialistas em cálculos. Esse é o diferencial do advogado, tá? Parceria com um bom especialista de cálculos, que vai olhar tudo isso que eu falei aqui até o momento, tá? Em parceria com você, advogado. Então, fale com um especialista, cliente, pegue os seus contratos, extrato, essa é uma força-tarefa muito importante, que a gente não consegue, o advogado não tem mais acesso do que o cliente, então, até por conta da quebra do sigilo bancário, então precisa ser uma união de forças, e sim, uma dívida, vamos supor, uma dívida de 100 mil hoje, se você tem uma boa assessoria jurídica, ela pode não aumentar mais, ou voltar a 50 mil, ou tu não ter nada para pagar. Tá? Isso é o papel do advogado especialista em direito bancário em parceria com o calculista, tá bom? E isso, seja que dívida que for. Se for de 1 milhão, eu tô falando de 500 mil. Se for uma dívida de 10 mil, pode ser que tu não tenha muito a pagar. Então, é algo que pode te devolver a dignidade da pessoa humana aqui,
é a partir de aceitar o desafio, né, de ser atendido por especialistas nessa área. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha auxiliado em algo e precisando também, estou à disposição. Tá bom? Um grande beijo. Bom dia.